Para começar o jogo americano, eu já prendi aqui na arara os 28 pedaços de 2,70, prendi com o nó de laçada, deixei as pontas bem retinhas lá embaixo. Eu vou deixar aqui um espaço de 10 centímetros, porque depois eu vou fazer o festonê e o acabamento. Então, eu vou contar desde aqui de cima até onde vai dar 10 centímetros aqui. E vou fazer uma fileira de nó quadrado reto. Lembrando que o nó quadrado você faz com 4 pedaços de fio, então vai dar mais ou menos aqui os 10 centímetros. Eu vou fazer o primeiro aqui. Antes de prender, eu vou vir conferir se ele tá certo nos 10 centímetros ali. Então, agora eu já posso prender ele. Lembrando, eu vou mostrar aqui bem de perto como que faz o nó quadrado. Então, sempre com 4 fios. Os dois do meio, eles ficam sem uso. Eu vou usar apenas os dois aqui das laterais. Então, esse, ele vai fazer essa voltinha aqui pra frente. Esse outro, ele vai vir aqui pela frente e vai passar lá atrás, entrando nessa curvinha. Como eu já fiz o primeiro aqui, eu sei a distância que ele vai ficar. Então, eu só alinho. Aí, pra fechar o nó quadrado, a gente faz do outro lado. Curvinha pra esse lado, esse daqui passa pela frente desse e lá por trás. Tenta deixar bem certinho aqui, bem igual. E eu vou fazer essa fileira até o final. Eu fiz uns ajustes aqui, pode ver que essas partes aqui estão um pouquinho mais largas, eu puxei mais pra cima pra realmente deixar eles bem retinhos aqui. Se não ficar tão reto, não tem problema, porque depois a gente vai fazer o festonê desse lado de cá, depois que tirar toda essa parte aqui da arara. Aí, ele vai se alinhar aqui. Mas é importante vocês tentarem deixar o quanto mais reto aqui, melhor. Aí, agora eu vou pra segunda fileira, que também vai ser com o nó quadrado. Então, eu vou tirar os dois da ponta daqui e esses dois dessa ponta. E vou fazer mais uma fileira de nó quadrado, juntando esses que eu já fiz. Então, vai pegar os dois desse lado e os dois do próximo e fazer um nó quadrado aqui. Aí, aqui junta bem pra eles ficarem bem juntinhos. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês pra agilizar o processo, como que eu faço. Depois que você já pega o jeito de fazer o nó quadrado, que você sabe que ele vai ser para um lado e depois para o outro lado, eu sempre faço o quê? Eu já faço a primeira volta para cá sem apertar e já faço a outra volta para cá sem apertar. Então, ele vai ficar frouxo aqui e daí eu só puxo aqui para cima. Eu gosto sempre de pegar os dois do meio aqui depois e puxar para ele realmente ficar bem alinhado ali em cima. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem. Então, os dois do meio ficam sem uso, a gente usa só os dois da lateral. Eu venho e faço a primeira volta pra cá e a segunda volta pra lá. Ele fica o nó quadrado aqui, frouxo. Aí, eu só subo e aperto. Aí, eu pego os dois do meio, puxo. Pode ver que essas partes aqui, elas se unem mais. E fica mais fácil também, agiliza um pouco o processo. Eu vou fazer agora a tela no final. Já fiz, então, aqui a segunda fileira. Então, agora eu vou voltar esses dois e esses dois. E vou fazer mais uma fileira aqui de nó quadrado. Essa primeira parte vão ser 3 fileiras com o nó quadrado. Então, eu vou pegar os dois primeiros e os próximos aqui. Fazer mais um nó quadrado. E aqui uma dica é não puxar ele até lá no final, senão ele vai ficar torto. Você tem que deixar ele reto para ele seguir reto até lá. Então, você pega ele sempre reto, sobe, e onde ele travar aqui, você
para com ele. Ele vai ficar essa curvinha. E sobe a outra parte aqui. Aí dá pra puxar um pouquinho aqui os do meio. E segue fazendo. Vai ser assim aqui e lá no final também. Então, aqui no último, a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro. Essa parte vai vir pra ficar reta aqui. Então, vai ficar essa curvinha. Então, fechou aqui a terceira fileira. Agora, aqui nessa próxima, eu vou fazer diferente. Em vez de eu tirar os dois aqui da ponta, eu vou seguir fazendo mais 2 nós quadrados aqui embaixo do mesmo. Já fiz um. E agora outro. Então, vão ficar como se fossem 3 nós quadrados aqui juntos. Aqui também entra aquela outra dica que eu dei, que eu faço as voltas frouxas primeiro, e dá pra você fazer quantas você quiser. Nesse caso aqui, como são 2, eu já fiz elas aqui, e aí só puxo. Isso agiliza bastante o processo, ainda mais numa peça grande como essa. Então, é só seguir fazendo mais essas 2 fileiras aqui até lá no final. Já terminei, então, toda a fileira aqui com mais 2 sequências de nós quadrados. Se você olhar aqui, você vai ver que foram 3. Eu vou dar uma dica pra vocês de como que eu sei se eu fiz o nó quadrado inteiro, se eu não fiz o nó quadrado inteiro. Eu sempre gosto de contar pela curvinha que tá aqui no final. Então, eu sei que esse é um nó quadrado, esse é um nó quadrado, esse é um nó quadrado. Quando você faz o nó quadrado, eu já vou começar aqui a próxima fileira que eu vou fazer. Então, eu fiz uma volta, fiz 2 voltas, que fechou um nó quadrado. E fiz mais uma volta. E às vezes, nesse tempo, eu tive que fazer alguma coisa, eu recebi uma ligação, e depois, quando eu volto, eu não sei se eu terminei ou não terminei. Então, como que eu faço pra saber se eu terminei ou não terminei o nó quadrado? É também por essa voltinha. Então, se a voltinha aqui estiver pronta, é porque ele tá inteiro. Então, esse daqui, como não tá com a voltinha pra cá, então ele não tá inteiro. Então, ele falta fazer mais uma. E para eu saber em qual lado que eu tenho que fazer o nó, é também por essa voltinha. Então, se acabou nessa voltinha de cá, eu preciso fazer o nó pro lado de cá. Então, trazendo essa parte pra cá. E daí, fecha a voltinha aqui, fechou mais uma fileira de nó quadrado. Então, aqui eu vou seguir fazendo como se fosse igual essa daqui, com 3 nós quadrados. Aqui eu já deixei de fora os 2 da ponta. Então, eu vou seguir fazendo até lá no final, também deixando de fora esses 2 aqui, que eu já vou até deixar separado. Antes de eu terminar essa fileira, eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já fiz todas aquelas partes do nó quadrado, soltas, como eu mostrei ali pra vocês antes, em todas as partes. Então, agora acaba ficando mais fácil. É só eu vir aqui e puxando. Todas essas partes pra cima, pra agilizar o processo. .
Já terminei, então, toda essa fileira. E agora eu vou fazer mais uma fileira de nó quadrado aqui pra fechar. E lembrando aquela dica que eu dei aqui em cima, de sempre fazendo reto aqui, pra essa parte ficar reta aqui também. Puxa ele aqui até onde ele alinhar com o final desse nó quadrado. E termina ele aqui. Eu vou fazer agora até o final essa fileira de nó quadrado e já volto pra finalizar. Agora, esse meio aqui do jogo americano, eu vou fazer todo ele com o nó quadrado sequencial aqui. Eu peguei a fita métrica e eu vou medir 5 centímetros aqui pra cima, que é o que eu vou fazer o acabamento depois, com o festonê e a parte que vai ficar ali. E aqui nessa parte tem 9 centímetros. Então, eu vou fazer esse mesmo trabalho aqui, lá no final. Então, eu vou calcular aqui quanto que eu vou fazer o meio só com o nó quadrado, sequencial. Segue fazendo uma fileira de nó quadrado, aí tira os dois da ponta, faz mais uma fileira de nó quadrado. Depois, desce essas duas pontas e faz também a fileira de nó quadrado. Então, eu vou fazer ele aqui até lá no final e depois eu venho medir de novo pra vocês verem como que ficou. Que lá no final, eu vou precisar desses 14 centímetros também. Terminei, então, agora essa parte só com as fileiras de nós quadrados. E o tamanho que deu aqui pra eu fechar essa fileira, não deixar esse nó quadrado primeiro sem fazer, foi 13 centímetros aqui, mais ou menos. Então, aqui deu 13 centímetros. Essa parte aqui de cima, ela ficou com 8 centímetros. Pra eu conseguir fazer ele no tamanho de 40 centímetros, talvez passe uns 2 centímetros mais ou menos. Agora, eu vou repetir essas duas fileiras, com esses 3 nós quadrados aqui em cada um. Vou fazer a primeira fileira, depois a segunda fileira, e daí vou repetir mais essas duas fileiras aqui também de nó quadrado. Fazer isso aqui nessa parte de baixo. Eu só ergui aqui, pra ficar mais fácil, não ficar tão comprido. Agora, eu vou repetir o que eu fiz lá no começo. Então, eu vou tirar esses dois da ponta e esses dois da ponta também. Aqui eu vou fazer uma fileira com nó quadrado com 3 nós quadrados. Já fiz aqui a primeira, vou seguir fazendo até lá no final. Então, só para recapitular, foi feito 2 fileiras com nó quadrado, as 2 fileiras aqui com 3 nós quadrados, aqui só nó quadrado. Aí, eu repeti aqui a mesma coisa de lá. 2 fileiras com 3 nós quadrados e mais 2 fileiras com um nó quadrado só. Agora, para fazer o acabamento final, eu vou fazer um festonê aqui, e depois eu vou soltar aqui da arara e vou fazer o festonê aqui na parte de cima também. E para vocês aprenderem a finalização desse jogo americano, eu vou soltar o vídeo para membros aqui do canal. Então, se torne membro aqui do canal, para você conseguir ver como que eu fiz a finalização desse jogo americano lindo.